No fim da aula anterior, havemos falado um pouco de combinação linear. Que era algo mais ou menos assim. Tínhamos um conjunto, tínhamos alguns vetores, V1, V2, V3. E a partir da combinação linear, o nome é até sugestivo, a partir da combinação desses vetores, a gente conseguiu obter vários outros elementos. Em algum momento nós tomamos esse exemplo aqui, por exemplo, um V igual a 1, 2, 3, 2, 3, 7, 3, 5, 6. E a partir de uma combinação linear específica, alfa 1, 2, 3, mais beta 2, 3, 7, mais alfa, beta, gama 3, 5, 6. Mostramos que era possível obter, por exemplo, o vetor 3, 7, menos 4. Nesse caso, os valores foram 2, menos 4 e 3. Mas fato é que, a partir dessa combinação, é possível obter uma infinidade de vetores. A partir dessa combinação linear, é possível obter uma infinidade de vetores. Basta ir substituindo valores aqui no alfa, beta e gama. Aí uma pergunta que surge. Esse conjunto V aqui, tem o 1, 2, 3, 2, 3, 7, 3, 5, 6. Obrigatoriamente eu tenho que usar ele? Será que tem algum conjunto mais fácil que gera todos esses VIs e que seja mais prático? Tem como melhorar esse conjunto? Tem como aumentar, diminuir, simplificar? Vou pegar um outro exemplo. Vamos ver esses dois conjuntos aqui. Conjunto A igual a cosseno quadrado T seno quadrado T. E conjunto B dado por cosseno 2T 1. Então, aparentemente, nós temos dois conjuntos diferentes, o conjunto A e o conjunto B. A partir da combinação linear dos elementos de A, então aqui temos dois vetores, cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. E aqui no B temos dois vetores, cosseno de 2t e 1. Então, a partir de combinações lineares, ou seja, alfa vezes cosseno quadrado de t mais beta seno quadrado t igual a vetores. E aqui embaixo, vamos tomar uma combinação linear. Alfa, beta, gama, cosseno 2t mais delta vezes 1 é igual a vários vetores.
Existe alguma similaridade entre esses dois conjuntos? Bom, de cara, eles parecem ser diferentes. Porém, vou dizer o seguinte. Se eu botar alfa igual a 1, beta igual a 1, quanto que dá isso aqui? Bom, isso aqui é uma igualdade clássica, né? Igualdade fundamental da trigonometria. Cosseno quadrado mais seno quadrado de qualquer argumento, qualquer valor t, vai dar 1. E aqui com o b, eu consigo 1 facilmente. Basta multiplicar você por 0 e você por 1. Então, pelo menos o 1 eu consigo nos dois conjuntos. Consigo facilmente nos dois conjuntos. Mas será que eles têm mais valores que eu consigo tanto com o conjunto A quanto com o conjunto B? Que sejam valores iguais, professor? Exatamente. Hum, Falando assim é difícil de perceber, né? uhum. Mas, na verdade, os dois conjuntos são iguais. Tudo que eu consigo obter com o conjunto A, eu consigo com o conjunto B. Como? Eu não consegui perceber isso, professor. Certo. Basta eu tomar qualquer um dos dois, aí nesse caso é mais fácil eu tomar o B, e escrever ele da seguinte forma. Eu vou reescrever o B usando algumas propriedades. Então, B. Cosseno de 2t seria o mesmo que cosseno de t mais t. E sabemos, lá da trigonometria, que isso aqui é a mesma coisa que cosseno de A, cosseno de... Tá, vou escrever que é mais prático. Lá da trigonometria a gente sabe que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A cosseno de B. Aí inverte o sinal, menos seno de A seno de B. Nesse caso, como A e o B aqui são t, então fica cosseno quadrado t menos seno quadrado t. Então, em vez de escrever cosseno de 2t, vou escrever desse jeito aqui. Cosseno quadrado t menos seno quadrado t. Já o 1 é a igualdade fundamental da trigonometria. É seno ao quadrado t mais cosseno quadrado t. Então, o que nós temos, na verdade, é que o A é igual a cosseno quadrado t, seno quadrado t, e o B estava escrito desse jeito mais elegante, mas nada mais é do que isso aqui. E eu posso dizer o seguinte: qualquer combinação que eu obtenho com o A, qualquer combinação linear, por exemplo, alfa cosseno quadrado t mais beta seno quadrado t. Qualquer combinação que eu obtenho do A é possível obter com o B também. Basta saber quais valores eu multiplico aqui na frente. Eu não vou incomodar vocês com essa conta, vou só mostrar. Mas a conta é fácil, meio que vai se resumir a um sistema linear. Eu já tenho a resposta aqui. Basta eu multiplicar por... Basta eu tomar a seguinte combinação linear do B. Alfa mais beta dividido por 2
vezes o primeiro elemento somado com, e aí o segundo elemento eu vou multiplicar por, opa, não, na verdade aqui é menos. O segundo, alfa mais beta dividido por 2. Seno quadrado t mais cosseno quadrado t. Então, se eu pensar, por exemplo, em multiplicar aqui por 2 e aqui por 5, então aqui a gente está usando o conjunto A. Basta eu multiplicar por menos 3 meios. Aqui é o alfa, 2 menos 5, menos 3 meios. E aqui, 7 meios. E aí, quando eu fizer a distributiva, tal, somo o que dá para somar, eu vou obter a mesma coisa. 2 cosseno quadrado t mais 5 seno quadrado t. Então, quero dizer que, com ambos os conjuntos aqui, eu obtenho exatamente os mesmos valores. Só mudando os parâmetros alfa e beta aqui na frente. Aí a pergunta que eu vou fazer é: será que tem algum que seja mais prático que o outro? Algum que seja mais fácil? Algum que seja mais elegante do ponto de vista matemático, sei lá? Então é isso que a gente vai ver hoje, um pouquinho disso. Que existem geradores que geram o mesmo espaço. Geradores diferentes que geram o mesmo espaço. Vamos lá. Então isso quer dizer que suponha que o meu S esteja no R3. Eu vou passar uma condição. Vou dizer o seguinte: seja o conjunto U vetores de R3 tais que x menos 2y é igual a 0. Então eu te passei essa regra, eu te passei. Temos um conjunto V, que é formado por ternas ordenadas, ou seja, valores x, y, z. E aqui dentro desse conjunto tem um conjunto em particular, que é o U. Dentro do U, então aqui tem x, y, z genéricos, tem infinitos. Dentro do U, tem elementos que têm essa característica aqui. Ou seja, qual é a cara dos elementos do U? Vamos olhar essa condição aqui. X menos 2y é igual a 0 é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ou seja, os elementos que estão em U, eles são da forma x, y e z.
fazer isso maior. Então aqui tem o espaço V. V tem ternas ordenadas. Por exemplo, 5, 7, menos 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, vai ter em algum lugar. E tem o conjunto U. Tá, o 0 está incluso. Tem o conjunto U. O conjunto U tem vetores em que a primeira coordenada é o dobro da segunda. Ou seja, 2, 1 e qualquer número. 10, 5 e qualquer número. Pode ser 5. O importante é que o valor que seja no x seja 2y. Seja o dobro do que está no y. Menos 4, menos 2, 0. Então, o U é isso aqui. Então, vamos achar quem é o gerador de U. Ou seja, qual é o conjunto, qual é o espaço, subespaço, que gera os elementos dessa forma aqui. Então, a partir daqui, vamos separar as variáveis. 2y, y0, somado com 0, 0, z. Então, só separei. Agora eu vou botar em evidência o valor variável, ou seja, aqui é o y. Então, a partir dessa combinação linear, eu vou concluir que eu estou dizendo aqui que qualquer vetor de U eu posso conseguir a partir dessa combinação linear. Por exemplo, se eu quiser obter o 0, 0, 0. Que valor aqui que eu coloco no y e qual valor eu coloco no z? Basta botar 0 no y e 0 no z. Vamos colocar 0 e 0. Se eu quiser obter 2, 1, 5, que é esse cara aqui, basta eu colocar 1 no y e 5 no z. Se eu quiser obter esse cara aqui, menos 4, menos 2 e 0, basta eu botar menos 2 no y e 0 no z. Por fim, vamos pegar esse cara aqui. Para obter o 10, 5, 5, basta eu colocar 5 e 5. E assim por diante. E assim todos os outros todas as infinitas possibilidades que respeitam essa condição. X menos 2y igual a 0, ou ainda podemos enxergar assim. O valor x é o dobro do y. Então, em conclusão, a gente escreve o seguinte. O U é um conjunto igual. Aí, esse colchete aqui significa gerador. Quando a gente coloca esse colchete com vetores aqui dentro, 2, 1, 0 e 0, 0, 1. Aqui está dizendo o quê? O conjunto gerador do U é 2, 1, 0, 0, 0, 1. Bonito? Professor,
Diga. Eu não sei, eu acho. Não sei se eu entendi muito bem até esse momento, porque no caso, o conjunto gerador, ele só. Não, até faz sentido, é porque. Não sei, não me desceu bem. Tá, Não me desceu redondo. tá, calma aí. É o pensamento do pensamento do pensamento. É o Inception do pensamento. Vamos ver mais um exemplo. Nossa, aqui eu viajei. Viajei. Vamos lá, mais um exemplo. É... Então, é o seguinte. Eu te passo uma condição. V igual... Então, eu quero um conjunto XYZ pertencente a R3, tal que X mais o Z seja igual a zero e X menos 2Y seja igual a zero. Então, eu estou dizendo o seguinte. Eu preciso de um conjunto que está no R3. Então, meu R3 tem infinitos vetores. Dentre esses infinitos vetores, tem o clássico 0, 0, 0, vai ter o 1, 2, 3, vai ter o menos 5 raiz de 2 π, e assim por diante. Infinitos. V, que é o R3. Ah não, aqui eu usei a letra V, então vamos chamar aqui de W. E aí dentro desse conjunto de ternas ordenadas, eu quero um conjunto em particular. Quero um conjunto V. E qual é a característica desse conjunto V? Qual é a condição? Tá aqui, coloquei duas condições. Vamos entender cada uma delas. A primeira, x mais z igual a zero. E a segunda, vamos escrever assim. Z igual a menos x e x igual a 2y. Então, botei essas duas condições. Então, qualquer valor que está em V, qualquer valor x, y, z que está em V, será da forma x é 2y. Então, o valor do x é o dobro do y. O y não faz menção alguma. E o z é igual ao valor do x, só que negativo. Então, o z é o mesmo que o x, só que negativo. Então, aqui no conjunto V, eu só quero elementos que têm essa característica. Vamos botar o y em evidência. E vai restar você. Então, quem são os caras que... Bom, como nesse caso o 000 também está aqui. Quais são os caras que estão aqui no V? Bom, se eu botar y igual a 1, vai dar 2, 1, menos 2. Se eu botar y igual a 5, vai dar 10, 5, menos 10. Se eu botar o y igual a 13, vai dar 26, 13 menos 26, e assim por diante. Então, os vetores que seguem essa característica aqui, do V, a gente obtém atribuindo valores para y. Ou seja, logo eu posso escrever que o V é igual ou seja, o conjunto gerado, o gerador
desse elemento aqui é o V. Então, eu consigo gerar o V a partir de 2, 1, menos 2. Todos os elementos do V eu consigo só tomando essa combinação linear aqui. Eu pego um alfa, multiplico por 2, 1, menos 2. Aí você poderia me falar o seguinte: ok, Fernando, mas qualquer elemento aqui do V, eu também consigo obter qualquer elemento do V se eu tomar essa combinação aqui, ó. Se eu tomar alfa 1, 0, 0, mais beta 0, 1, 0, mais gama 0, 0, 1. Eu consigo o zero usando essa combinação aqui? Consigo. Basta botar 0 no alfa, 0 no beta e 0 no gama. Eu consigo 2, 1 menos 2? Consigo. Basta eu botar 2 no alfa, 1 no beta, menos 2 no gama. Consigo 26, 13 menos 26? Também. Basta eu botar 26, 13 aqui e menos 26 aqui. Mas vocês vão concordar comigo que se estivéssemos, sei lá, implementando um código e isso aqui utilizasse memória, seria muito mais prático eu ter apenas um comando, um vetor, uma célula, e a partir de um vetor e um comando, eu obter todos os valores de V, muito mais prático, do que eu precisar de 3 vetores e 3 comandos. Então, se eu só preciso de vetores com essa característica, se eu usasse isso aqui, eu estaria gastando memória e dados à toa, já que eu posso usar apenas você. Faz sentido esse comentário? Faz sentido sim, professor. Agora fez Então, muito melhor. uma pessoa que não se apercebeu disso poderia dizer: ah, posso fazer isso aqui para você, você vai demandar memória para três dados. Vamos chamar isso aqui de VWX. E vai precisar de 3 entradas. Entrada número 1, entrada número 2, entrada 1, entrada 2 e entrada 3. Isso aqui não é o mais prático. Porque se você perceber, respeitando a condição, você consegue obter a mesma coisa apenas com um valor e uma entrada, que é o que está escrito aqui. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo ainda com valores de R3. Como eu disse, em alguma outra aula, em alguma outra disciplina, o professor talvez vá dar sentido prático para essas coisas. Aqui a gente só está vendo a teoria por trás da brincadeira. Então, novamente, vamos falar de R3. Tem lá um conjunto com ternas ordenadas, que é o W. Então, tem ternas ordenadas infinitas aqui dentro. E eu coloco um conjunto, em particular, conjunto Z, tal que XYZ pertencentes a R3, tal que X mais 2Y menos 3Z igual a 0.
Então agora eu coloquei essa condição aqui. Se eu pegar o valor do x, somar com o dobro do valor do y, subtrair o triplo do valor do z, vai dar 0. Ou, isolando qualquer uma das letras, você pode isolar qualquer uma. Pode isolar o y, pode isolar o z, ou isolar o x, que está mais fácil. Ele aqui já está sozinho, sem nenhum número na frente. Então, 3z menos 2y. Então, quais são os valores que pertencem ao conjunto Z? Então, o conjunto que está aqui dentro. São valores da forma x, y e z. E aí, para obter o gerador, basta escrever isso aqui como uma combinação linear e separar os vetores. Ou seja, 3z, 0z, somado com menos 2y, y0. Então, separei. O que tinha z está aqui, o que tinha y está aqui. Agora eu boto o z e o y em evidência. E meio que acabou. Então, o que eu quero dizer é o quê? Desse modo. Qualquer vetor que esteja aqui dentro do conjunto Z, que obedecem essa característica aqui, pode ser obtido a partir disso aqui. Ou ainda, tudo bem? Alguém não pegou essa brincadeira até o momento? Não, professor, bem de boa. Basicamente, o que devemos fazer é sempre tentar colocar apenas uma variável nos vetores diferentes para colocar ela em evidência, né? E conseguir Exatamente. o gerador. Exatamente. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Método simplex. 45. Só um momento. Tá, ó. Eu vou botar um exemplo aqui, só como surgiu o comentário. Eu já adianto que eu não sei resolver isso aqui, não é minha área, eu não estudei isso. Um dia, por coincidência, eu comprei esse livro só por curiosidade. Deixa eu botar aqui.
Introdução à pesquisa operacional. Um dia eu fiquei curioso para ler sobre, li assim bem por cima, uma leitura bem diagonal. Não tive tempo para me aprofundar, mas vou colocar um exemplo que pelo menos fica como motivador. Uma aplicação para álgebra linear. Mas como eu disse, eu não sei resolver. Talvez um dia quando eu tiver um tempo maior eu faça isso. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui um problema legal. Tá, ó. O problema é o seguinte. Uma empresa possui 3 fábricas no país. Uma empresa possui 3 fábricas no Brasil. Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Porto Alegre, BH e Salvador. A empresa possui 5 depósitos localizados em Curitiba, Recife, SP, Belém e Brasília. Aí, a empresa, a fábrica de Porto Alegre, produz 32 mil unidades de um produto em particular aí, sei lá, qualquer. Sei lá, vai. 32 mil, enfim, qualquer coisa. A de BH produz 42 mil e a de Salvador produz 26 mil. Aí, Curitiba, Recife, SP, Curitiba, Recife, SP, Brasília, Belém, Brasília, Belém. Tá, Curitiba precisa de 18 mil unidades. Recife precisa de 15 mil. São Paulo precisa de 30 mil unidades. Belém precisa de 25 mil. Por fim, Brasília, 12 mil. Certo. Você precisa pegar esses produtos que estão aqui nessas 3 fábricas, transportar. Aí vamos pensar que transporte gasta combustível, mão de obra, alimentação, motorista. E tem esses 5 armazéns de distribuição. Você precisa levar essa quantidade para cá. Como você vai fazer isso? Qual é o trajeto que você vai usar? Aí você vai... Bom, enfim, existem infinitos, 1 milhão de formas. Você pode pegar um caminhão
sei lá, um caminhão que comporte, vamos pegar um exemplo bem idiota, um caminhão que comporte exatamente 25 mil produtos. Aí ele vai andando até aqui, deixa 12 mil. Aí volta para cá, enche com o tanto que sobrou, 1.000. Aí vai até o de BH, enche com o restante. Vai até Belém. Assim, vamos pegar uma situação bem idiota, bem hipotética. Descarrega 25 mil, volta para BH. Vocês concordam que só nessa brincadeira você vai falir? Então a pergunta é: quantos caminhões você deve contratar? Quantos motoristas? Qual caminho fazer? Por exemplo, será que é mais vantajoso você ter um caminhão muito grande que comporta esses 42 mil e ir passando por cidade em cidade e deixando um pouco? Ou será que é melhor comprar caminhões que têm uma carga menor e fazer ele ir para os caminhos? Enfim, entenderam o problema? Entendeu meio que qual é a Sim, situação? professor. São três empresas que estão em lugares diferentes, tem os depósitos em lugares diferentes. Você tem que fazer um caminho, obviamente, que gaste o mínimo possível. Você tem que ter o mínimo possível de, sei lá, caminhões, manutenção, mínimo possível de motorista, mínimo possível de gasolina. Também não faria sentido você transportar, sei lá, levar um mês para transportar metade do produto até Curitiba e só conseguir transportar outra metade no outro mês. Não, porque isso aqui é a demanda mensal. Então, meio que um problema desse você resolve utilizando. Eu acho que é uma paradinha chamada Multiplex, que é uma ferramenta de álgebra linear. Eu até quando eu comecei a estudar, eu vi problemas mais simples que esse eu cheguei a ver. Então vamos colocar um mais simples. Deixa eu ver. Ó, esse aqui é um problema mais simples, bem simples, porque em vez de todas essas variáveis, ele tem apenas duas. Então, esse tipo de problema, apenas com duas variáveis, dá para resolver meio que na raça. Não precisa usar uma ferramenta muito sofisticada. Eu lembro que quando eu comprei esse livro, por curiosidade, eu comecei a ler os dois primeiros capítulos e até essa parte eu cheguei a ver. Então, vou colocar aqui um problema bem simples. Então, uma marcenaria tá com o seguinte dilema. Ele quer estabelecer uma programação diária de produção. Então, uma marcenaria produz dois produtos, mesa e armário. E só um modelo de cada. Então, como eu disse, esse aqui é um problema bem didático. Então, ele produz um tipo de mesa e um tipo de armário. Essa marcenaria dispõe de 12 metros quadrados de madeira por dia e 8 horas de trabalho por dia. 8 horas de trabalho por dia. Para fazer uma mesa, a fábrica gasta 2 metros quadrados de madeira e leva 2 horas.
para fazer um armário, a fábrica gasta 3 metros quadrados de madeira e leva 1 hora. O lucro. Calma aí. Vou falar aqui, dá uma margem de contribuição. Tá, a mesa dá um lucro de 4 unidades de dinheiro, sei lá o que, vai. 4 e aqui 1. Um dinheiro e 4 dinheiro. Aí a pergunta é, dentro desse panorama, o que seria melhor? Ou melhor, quantas quantidades de cada você precisaria fazer para ter um maior aproveitamento de tudo? Madeira, tempo, mão de obra e ter um maior lucro. Então esse é um probleminha. Como eu disse, esse aqui é um problema mais didático, ele é bem simples, porque as variáveis são bem poucas, meio que dá para fazer na raça, mas é um tipo de problema formulado para essas ferramentas que estamos aprendendo em álgebra linear. Beleza? Então fica só como... Não lembro também como resolve esse aí, mas eu lembro que esse aqui é bem simples. Esse aqui dá para resolver na força Pera aí, bruta. professor. Combinação linear? Não, eu quis dizer com álgebra linear. Álgebra Uhum. linear. Bom, eu tenho que pensar um pouquinho. Mesmo simples. Assim, dá para resolver na mão mesmo, mas tem que pensar um pouquinho de como colocar esse exercício na matéria. Esse... enfim, não lembro, mas... Meio que é isso. Esse é uma área de estudo da álgebra linear. Otimização, pesquisa operacional. É uma das áreas da álgebra linear. Mas, como eu disse, que não faz parte não cheguei a estudar isso ao longo dos meus estudos. Isso é algo mais aplicado. Que usa essa ferramenta. Mas voltemos então à teoria. Mas, se vocês quiserem, eu posso relembrar esse aqui em particular, pelo menos, esse assim mais simplesinho, só por curiosidade, como que faz. E como eu disse, esses dá para fazer na mão. Mas voltemos aos geradores. Então agora queremos o seguinte: y igual... Ou se alguém souber também, sei lá, de repente fez algum curso técnico ou alguma outra faculdade e souber e quiser se manifestar, também pode ficar à vontade. XYZT pertencente a M dois em R tal que x menos y menos z igual a 0. Então aqui coloquei o mesmo problema. Nosso espaço maior são matrizes de ordem 2 com entradas em reais. E eu quero um conjunto Y em particular. Quero um conjunto aqui somente das matrizes que obedecem essa condição. Ou seja, posso escrever essa condição assim: x é igual a y mais z. Só passei os dois malucos tão negativos para o outro lado da igualdade. Então vamos ver como que eu posso entendê-los. Então o valor do x é y mais z. O y, o z e o t não tem condição nenhuma sobre eles. Então, como disse o Bruno, agora é só escrever em forma de combinação linear e separar as variáveis para encontrar o gerador.
Ou seja, y, 0, 0, mais z, z, 0, 0, mais 0, 0, 0, t. Só mais um comentário. Como eu disse, aqui a gente está tentando simplificar alguma coisa. Aqui atrás, onde foi? Aqui eu dei o exemplo de que você conseguiria obter os mesmos valores usando somente esse comando, atribuindo um valor para o y, ou usando isso aqui, tendo que atribuir 3 valores. Então, qualquer otimização é bem-vinda. E aí aqui eu dei o exemplo de uma empresa que tem 3 fábricas pelo Brasil e 5 armazéns. Mas se você pensar em uma grande empresa que tem, sei lá, 50, 100 fábricas ao longo do país, centenas de depósito, qualquer simplificação que você faça nessas planilhas, nossa, é um ganho extremamente precioso. Então é isso que a gente está entendendo aqui nesses pequenos exemplos. Como pegar uma situação e entender como obter de modo simples, satisfazendo a condição. Então vamos lá, botando o y em evidência. Ou ainda, podemos escrever que o carinha que gera o y é o conjunto formado pelas matrizes Então, qualquer matriz que esteja aqui dentro do nosso conjunto y pode ser obtida simplesmente pegando essas 3 matrizes e atribuindo valores y, z e t. Professor, Mano, assim, tudo bem que meio que tanto faz, mas de qualquer maneira, nós estamos buscando uma simplificação, certo? certo. Então, como por exemplo, peraí que minha cachorra quer subir na cama. Vai lá, Bela. Pronto. Desculpa, professor. Então, basicamente, eu estou substituindo toda a escrita lá de cima, em que x é igual a matriz x, y, z, t, pertencente a matrizes com termos reais, em que x menos y menos e igual a zero por ali embaixo os 3 termos geradores, certo? Exatamente. Mas então, como por exemplo, e se eu quiser dos termos geradores chegar naquela equação ali, x menos y menos e é igual a zero, por algum motivo? Perfeito. Como? Sim. É só ler de baixo para cima. Meio que é só ler de baixo para cima. Então, deixa eu ver aqui algum exemplo. Mas daí, como por exemplo, nesse caso, eu não vou chegar no x, né? Eu vou chegar no y mais z sempre. Então, é que, É a mesma coisa. como eu disse, aqui o passo essencial é, vamos olhar para essa condição. X menos y menos z igual a zero. Você concorda que eu poderia ter escrito isso aqui? Botar o y para lá e escrever que y é igual a x menos z. É a mesma coisa. Só que aí eu substituiria, em vez de escrever isso aqui,
eu escreveria x, x menos z, z e t. E aí eu iria separar, iria ficar com x, 0, 0, 0, z menos z, 0 e 0, 0, 0, t. Botando as variáveis em evidência, no fim das contas eu ficaria com 1, 1, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Que não são iguais. É diferente. Esse cara, esse conjunto gerador, aparentemente é diferente desse. Mas, se olharmos lá no início, lembra que eu comecei falando que tinha dois geradores, aparentemente diferentes, mas que eu consegui obter os mesmos vetores utilizando qualquer um dos dois. Só fazendo uma pequena alteraçãozinha aqui nas variáveis. Mas eu consegui obter exatamente as mesmas coisas. Então é meio que estamos vendo aqui. Escrever assim ou escrever assim vai me resultar geradores aparentemente diferentes. Mas que no fim das contas eles vão entregar a mesma coisa, ou seja, satisfazer minha condição. Vamos ver um de trás para cima. Aqui. Então, o subespaço gerado por Então, aqui eu tomei já o espaço gerador e quero saber qual é o subespaço, qual é a condição. Então, é só fazer o caminho de baixo para cima. Vou tomar esses caras aqui e vou escrever uma combinação linear. Vou distribuir. Vou somar. E vou tentar obter alguma equação ou alguma condição daqui. O alfa não diz nada, o alfa só diz que ele é ele mesmo. Então, obviamente, posso tomar essa segunda e escrever o seguinte: 2α menos beta igual a 0, ou ainda 2α igual a beta. Ou poderia escrever que x e y, qualquer valor x e y, tem essa cara aqui. Acho que assim fica mais... faz mais sentido. O carinha que eu vou escrever no x tem essa cara aqui. O cara que eu vou escrever no y tem essa cara aqui. Viu que é só pegar o problema e escrever... Bom, agora a gente pode escrever assim, então. Então, nosso conjunto V é igual
xy pertence a R2, tal que. Vamos ver uma forma mais bonita possível para escrever isso aqui. Posso escrever que o valor que vai na primeira é igual a alfa, o valor que vai na segunda é igual a 2x menos beta. Então, trocando de lugar, beta é igual a 2x menos y. Então, y pertence aos reais, tal que o alfa pode ser qualquer. Aqui eu não quero misturar x e alfa, então 2 alfa menos beta. Como eu posso escrever isso? Não. Não consigo um jeito para facilitar mais ainda. Então vou escrever o seguinte: o x é um valor a escolher e o y é o valor que está no x menos um valor a escolher. Queria tentar juntar tudo em uma condição apenas, mas não dá. Então meio que ele está dizendo isso. Isso aqui. Todos os vetores. Esse aqui é o conjunto gerador dos vetores que correspondem a essa ideia. Eu escolho um valor para o x e o valor que vai estar no y é o dobro do x menos um valor a escolher. Tá. Tá, nesse caso vamos melhorar mais ainda. Agora a pergunta, então, o que nós conseguimos até aqui? Então, até o momento, tomamos um subespaço que estava descrito, meio que a gente descrevia ele em palavras. Matrizes de ordem 2 com entradas em reais com a seguinte condição. Não, aqui não. Aqui também não. Ternas ordenadas, tal que primeira mais o dobro da segunda menos o triplo da terceira é igual a zero. Ternas ordenadas, tal que x mais y é igual a blá, blá, blá. Enfim, a gente pegava uma descrição
e obtinha um conjunto gerador. Agora, então, até o momento, tomamos um subespaço descrito em palavras, às vezes alguma equação, e obtivemos. E é com T mudo? Encontramos. Obtemos. O conjunto gerador. Ok. Agora, iremos fazer a pergunta. Esse conjunto gerador que a gente obteve, no caso, esse aqui, pode ser simplificado? Ou seja, esse aqui no caso está pequeno, né? Só tem 2. Mas a pergunta é a seguinte: suponha que a gente encontre um conjunto gerador V1, V2, V3, até, sei lá, 26, com 26 vetores. Será que dá para simplificar ele mais? Ou eu preciso exatamente dessas 23 entradas de memória, sei lá? Consigo simplificar ainda mais? É o menor possível? É o mais simples possível? Ou eu consigo simplificar ele ainda mais? Então é isso que vamos fazer agora. Linear. Então, provável, talvez, não é certeza, mas talvez vocês já tenham visto esses dois termos em geometria analítica: dependência e independência linear. Então é o seguinte: seja S um conjunto de vetores, não vazio, claro. Então, a equação vetorial. Então vamos tomar a seguinte combinação linear desses carinhas aqui: alfa V1 mais alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3 mais assim por diante até alfa n Vn igual a zero. Lembrando que esse zero não necessariamente precisa ser o número zero. Ele é o zero do espaço que a gente está trabalhando. Então, olhando para essa combinação linear aqui, todo mundo concorda que existe ao menos, então, existe pelo menos uma solução. Então, existe pelo menos uma solução para essa equação aqui. Qual é? Quando todos os alfa n forem zero. Exatamente. A gente chama de solução trivial. Existe pelo menos uma. Quando alfa 1 é igual a alfa 2 é igual a alfa tal é igual a alfa n, que é igual a zero. Se eu colocar aqui todos os alfas igual a zero, qualquer coisa multiplicado por zero dá zero, então vai ficar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 igual a zero. Beleza. Então, existe uma solução, obrigatoriamente existe. Agora, a pergunta é: existe mais do que uma? Boa questão. A questão é:
Então será que existe mais alguma além da trivial? Então, vou colocar um exemplo aqui de um conjunto, vou chamar de F também. 1, 5, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esse conjunto aqui com 3 vetores, ele é inútil. Ele tem gente sobrando aí. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte. Tudo que eu consigo com esses 3 vetores, eu também consigo com esse aqui. 1, 0, 1, 5, 0, 0, 1, 0, por exemplo. Então, esse cara tem informação a mais. Esse cara está gastando mais espaço do que seria necessário. Ou em outras palavras, esse S' é esse S melhorado. É um up. Vamos olhar isso para você. Vamos olhar para você aqui. Para o S. Aí eu te pergunto. Alfa 150 mais beta 100 mais gama 010 igual 000. Aí, como alguém disse, não sei bem quem foi, existe solução? Com certeza. Se eu botar alfa igual a 0, beta igual a 0 e gama igual a 0, vai dar 000, que é a solução trivial. Mas existe mais alguma? Nesse caso aqui, é bem simples perceber que se eu botar alfa igual a 1, beta igual a menos 1 e gama igual a menos 5, vai dar 000. Se eu botar gama alfa igual a 2, beta igual a menos 2, gama igual a menos 10, vai dar 000. Isso significa que esse conjunto aqui, bom, basta a gente encontrar pelo menos mais uma, além da trivial. Encontramos pelo menos mais uma. Então significa que esse conjunto aqui não é o melhor possível. Ele tem redundância, ele tem elementos a mais. Nesse caso, ele possui uma dependência linear. Ou seja, a gente consegue tirar elementos daqui e obter o mesmo conjunto. Tá, todo mundo... Alguém não vê que 1 menos 1 e menos 5 também é uma solução para essa equação? Professor, deixa eu só confirmar. Esse conjunto S, ele, por não ter apenas a solução trivial, que é basicamente alfa, beta e gama igual a 0, ele possui uma dependência linear? É isso que o senhor falou? Ele possui elementos que são dependentes. Possui elementos que são dependentes. Dentro desse conjunto tem elementos que são dependentes entre si. A gente vai ver isso na aula que vem, mas, em outras palavras, o que eu posso dizer é que tem gente sobrando. Tem elementos que eu consigo escrever usando eles próprios. E nesse caso é bem simples também. Mas, assim, de início, todo mundo vê que isso aqui é uma solução, além da solução óbvia 000?
Caso alguém não concorde, é só dizer. E aí, como eu acabei de dizer, se eu consigo uma solução, a questão é, será que existe mais alguma além da trivial? Caso sim, esse conjunto não é o melhor possível. Na aula que vem a gente vai fazer toda a teoria disso aqui. Agora só vamos entender. Caso sim, ele não é o melhor possível. Eu consigo dar uma melhorada nele, dar uma simplificada. Melhorada em que sentido? Simplificar. E o que isso aqui quer dizer? Eu encontrar outra solução. Significa que tem pelo menos um elemento aqui dentro que ele é dependente. Ele pode ser obtido como combinação dos outros. Olha só. Se eu pegar esse primeiro vetor, 1, 5, 0, somado com, aí eu tinha pego esse último, né? Vocês concordam que? Então eu peguei esse e esse. Se eu botar aqui alfa igual a 1, e beta igual a menos 5, o que eu vou obter? 1, 0, 0, que é você. Então, eu consigo escrever você utilizando os outros dois. Isso quer dizer que, então, esse cara aqui está redundante. Se eu consigo obter uma infinidade de vetores utilizando você e você, e eu consigo também escrever você, então eu não preciso de você. Se eu, em algum momento, se eu quiser o 1, 0, 0, basta eu tomar alfa igual a 1 e beta igual a menos 5. Logo, uma versão melhorada do S é o S' que eu havia escrito. Fez sentido? Então, meio que a brincadeira é essa. Então, tomamos um subespaço. Obtivemos um conjunto gerador para o W, para esse subespaço. Agora a pergunta é, ele é o mais simples possível? Ele é o melhor? Ele é o mais simples? Mais simples. Se sim, então beleza. Então é ele que a gente vai usar. Se não, se ele não é o melhor, significa que tem gente sobrando. E para ter gente sobrando, basta a gente fazer essa pergunta aqui. Se eu escrever combinação linear nula, existe mais alguma solução além da trivial? Se a gente encontrar mais alguma, significa que tem como melhorar. Se só tiver a solução trivial, então ele já é o melhor possível, então não tem como melhorar. E por que a gente pode melhorar quando ele pode ser melhorado? Porque tem gente sobrando, tem gente a mais. O que quer dizer isso? Tem gente que está redundante. Pode ser escrito como combinação linear. Só para concluir a aula de hoje, deixa eu escrever isso. Só para concluir com frase de efeito.
Cadê? Aqui vamos chamar essa equação de equação I. Se existem outras soluções para I além da trivial, então o conjunto é dito linearmente dependente, e desse modo podemos escrever ao menos um vetor como combinação dos outros. Então, se existem outras soluções para essa equação além da trivial, então o conjunto é dito linearmente dependente e podemos então escrever pelo menos um vetor como combinação linear dos outros. Aí a gente então acha esse vetor, tira ele. Agora sobra esse. Aí a pergunta: e usando esses dois vetores? Se eu escrever a combinação linear nula, usando esses dois apenas, tem mais alguma solução além da trivial? Se a resposta for sim, tem mais solução além da trivial, então a gente vai concluir de novo que tem gente sobrando. E aí vai encontrar esse cara, vai eliminar ele, vai simplificar e vai fazendo esse processo até chegar um momento em que existe alguma outra solução? Não. Aí, então a gente conclui que então esse cara é o mais simples possível, logo ele é independente linearmente. Mas isso fica para a próxima semana.